Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus alunos, enfim, que a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores esteja derramada sobre a sua vida. Nós vamos hoje estudar mais uma das nossas lições, esse trimestre que fala sobre as promessas de Deus. E aqui há um conselho: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel. Porque fiel é o que prometeu e Ele é fiel nas suas promessas. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5 do dia 3 de novembro de 2024, cujo título é Promessa de Salvação, a promessa de salvação. O texto áureo nos diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. A verdade prática nos diz que a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 ao 21, que diz assim, a partir do versículo 14: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa lição de hoje, ela tem 3 objetivos principais. O primeiro dele é explicar biblicamente a promessa da salvação. O segundo deles é mostrar a natureza da promessa da salvação. E o terceiro, refletir a respeito da importância da promessa da salvação. Então, serão esses tópicos que estaremos estudando nesta oportunidade. Vamos então para a nossa introdução. A presente lição traz em seu bojo uma das principais promessas para a humanidade. Que promessa? A promessa da salvação. Analisemos. De que adianta ter tanto dinheiro, sucesso, saúde física e não ter a salvação? E Jesus disse isso: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso nos faz entender que todos os filhos de Deus que creem nessa promessa não podem viver a vida de qualquer maneira, mas devem conservar uma conduta reta e irrepreensível diante de Deus e do mundo. Outro sim, a salvação é uma obra divina, portanto dependemos dele, do Senhor, dependemos da sua misericórdia e do seu favor para conosco, pois naturalmente nós somos pecadores perdidos. Reiteramos, a salvação é um dos mais importantes temas das páginas sagradas, pois é a principal promessa de Deus para o ser humano que foi atingido pelo pecado. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o homem. Sem sombra de dúvida, é isso o que nos mostra o capítulo 3 do Evangelho de João, que já fizemos a leitura bíblica em classe. Na Bíblia Sagrada, estuda-se tópicos que abordam ensinos fundamentais para o entendimento da relação entre Deus e a humanidade em virtude da queda. Veremos no decorrer desta lição a salvação nos seus aspectos mais relevantes, a saber, regeneração, justificação, santificação, a perseverança dos salvos e outros temas pertinentes na busca de uma visão mais ampla acerca da intervenção divina na realidade humana. Isto tudo visando a libertação do homem do poder do pecado, da carne, do mundo e do diabo.
A doutrina bíblica da salvação leva o homem a conhecer quão grande é o amor de Deus para com a humanidade desde os seus primórdios na face da terra. Ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, o homem deu ouvidos à voz do diabo e experimentou a queda espiritual, cujas consequências passaram a toda a humanidade. Diante da queda, Deus faz uma promessa e efetua o primeiro ato expiatório concretizado no mundo. Nós vemos que os nossos pais edênicos, que estavam nus e envergonhados diante do Criador, quando foram abordados por Ele, foram socorridos pelo Senhor, que imolou o primeiro animal inocente, de cuja pele fez vestimentas para cobrir a vergonha da sua nudez, pois haviam comido do fruto que era proibido, e havendo comido do fruto proibido, foram destituídos da glória de Deus e expulsos do jardim do Éden. É isso que diz lá Gênesis capítulo 3, versículo 21. E Paulo escreve isto aos Romanos dizendo, lá no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Consequentemente, no seu grande e imensurável amor, pela humanidade, pelo homem que fora criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus proclamou a grande promessa de salvação lá mesmo no cenário da queda no jardim do Éden. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Então, que Deus nos abençoe e nos faça compreender, aceitar e valorizar a gloriosa promessa da salvação. Essa promessa foi cumprida no kairós de Deus, no tempo de Deus, a plenitude dos tempos. Veja que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, ele escreve dizendo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, quando fala no kairós de Deus, está falando no tempo de Deus, e esse tempo de Deus se cumpriu quando Jesus nasceu da Virgem Maria. Vamos agora para a nossa primeira parte, que vai falar sobre a promessa da salvação. O primeiro subponto nos vai falar sobre uma maravilhosa salvação. No livro de Números, vemos Deus se irando com a atitude dos israelitas. Eles pecavam, Deus os castigava. Eles se arrependiam, pediam perdão, pediam a Moisés que orasse por eles. Moisés orava, intercedia e Deus os perdoava. Mas eles logo continuavam a pecar, fazer tudo a mesma coisa. E por inúmeras vezes eles procediam dessa forma, até que, quando eles saíram de Or, foram rodeando a terra de Edom pelo caminho do Mar Vermelho, nesse ponto, eles foram tão mal educados a ponto de afrontar a Deus, de ofender a Deus. Murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Deus, chegando ao ponto de dizerem que estavam enfastiados de tanto comer aquele pão tão vil. E veja bem que eles estavam se referindo ao maná que Deus tinha promovido a eles exatamente por causa da sua murmuração acontecida anteriormente. Isto está no livro de Números, capítulo 21, versículo 5. Foi então que Deus mandou uma certa quantidade de serpentes ardentes que morderam o povo e muitos deles morreram. Novamente pediram socorro a Moisés, que orou ao Senhor, e Deus o orientou a fazer uma ardente serpente de bronze, e orientou a ele que dissesse ao povo que todo aquele que tivesse sido mordido pelas serpentes, se olhasse para a serpente de metal, ele não morreria. E assim eles fizeram. E nós vemos Jesus lá no Novo Testamento citando este episódio no Evangelho de João, que apontava exatamente para a morte de Cristo no Calvário, uma vez que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus por causa do veneno mortal da velha serpente, mas todo aquele que olhar firmemente para a morte de Cristo no Calvário será salvo da morte eterna. Então, veja o que Jesus disse, João escreveu lá no capítulo 3, versículo 14 e 15,
está escrito as palavras de Jesus, dizendo: pois como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dessa forma, o amor de Deus é imensurável, a ponto de dar o seu único filho, o seu Filho unigênito. E esse sacrifício de Cristo no Calvário, então, proporcionou a redenção para a alma arrependida e carente de salvação. Aqui nós vemos a justiça de Deus em duas realidades. Primeira realidade: quem nele crê não será condenado. Então é ponto pacífico. Creu em Jesus, confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não é condenado. A segunda realidade: quem não crê já está condenado, não será, já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então temos aqui a manifestação da justiça de Deus na forma de redenção e condenação. E não é Deus que condena, Deus redime o homem que se autocondena. Assim podemos entender que a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho Jesus Cristo. Agora nós vamos para o segundo subponto, que vai falar sobre a obra da salvação. Já dissemos que antes de confessar a Cristo, todos os seres humanos são natimortos espirituais. Já nascemos mortos em nossos delitos e pecados e condenados pela justiça de Deus. Só o fato de não termos crido, já estamos condenados, já nascemos mortos. Mas Deus nos deu aí uma saída. No entanto, esta mesma justiça de Deus nos apresenta uma outra faceta, que é a redenção pelo sangue de Cristo. Esse sangue que foi derramado no Gólgota para nos remir de toda a injustiça. A justiça divina, então, nos proporciona a redenção e nos faz livres da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. É a isso que a Bíblia chama de salvação, do grego soteria, que significa livramento de perigo, livramento de ameaça, redenção que nos traz saúde espiritual e emocional, livramento da prisão eterna. Isto é obra de salvação que Deus nos proporcionou. O terceiro subponto vai falar sobre o Salvador. Esta obra de salvação tem como base a entrega que Deus fez de seu Filho Jesus Cristo, que pagou um alto preço, preço de sangue derramado no Calvário. Isto tudo por causa das nossas ofensas, das nossas transgressões. Então podemos entender que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso preservador, é o nosso conservador. E Pedro escreve isto na sua segunda carta, dizendo: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Ele ainda escreve no livro de Atos dos Apóstolos, no seu primeiro sermão, No seu primeiro sermão ele escreve dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu vou repetir o versículo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, somente Cristo é o Salvador. Então podemos ter a certeza que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador revelado em João capítulo 3, versículos 16 e 17, nos assegura a gloriosa promessa de salvação. Por quê? Porque Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, quem se arrepende, crê e permanece em Cristo Jesus, jamais perecerá eternamente. Bom, concluímos aí a primeira parte, agora vamos para a segunda parte, que vai falar sobre a natureza da promessa de salvação. O homem perdido, por si só, não tem condição de aproximar-se de Deus, por causa do pecado. Esse pecado que agride a santidade do Criador e provoca a ira divina. Somente então, com o derramamento do sangue de Cristo Jesus, é possível ser consumada a salvação do ser humano que estava decaído. Mas o sangue de Cristo consegue reverter esse quadro. A salvação
é uma demonstração ao mesmo tempo do amor e da justiça de Deus mediante a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. A salvação do homem envolve importantes aspectos. Primeiro, justificação. Nós temos um teólogo chamado Meyer Pearman. Meyer Pearman ensina que justificação é um termo judicial que nos faz lembrar um tribunal. Ele diz que o homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo, isto é, justificado. Deus é o juiz, Cristo é o advogado, o pecado é a transgressão da lei, a expiação é a satisfação dessa lei, o arrependimento é a convicção, a aceitação traz perdão ou a remissão dos pecados. O Espírito Santo testifica o perdão, o Espírito Santo testifica o perdão, a vida cristã é a obediência e a perfeição é o cumprimento da lei da justiça. Então, vejam que Deus fez tudo certo. Ele é o juiz, mas quem condena a si próprio é o homem. Ele estabelece a sua lei e quem obedece a sua lei não está fadado ao insucesso da condenação. Mas quem não crê em Cristo, a lei lá de Moisés foi para o povo de Israel, mas a lei de Cristo é o amor. Quem crê em Cristo, quem olha para Cristo que simboliza a serpente de metal que foi levantada lá no deserto, tem a vida eterna, alcança a salvação e jamais perecerá. Em termos bíblicos, justificar não significa que o pecador é tornado justo, mas declarado justo ou livre da culpa e do merecimento da punição divina. Então, a gente às vezes quer dizer que, eu sou justo diante de Deus. Não, nenhum homem é justo. Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. Por isso que ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar e para nos justificar. Então, por isso eu vou ler novamente. Em termos bíblicos, justificar não significa que o pecador é tornado justo, não. Mas ele é declarado justo ou livre da culpa, do merecimento, da punição divina. E isso só é possível por causa dos méritos, não nossos, dos méritos de Cristo, do seu sacrifício expiatório em nosso lugar, em lugar do pecador. Segundo Eurico Bergson, também um outro teólogo, esse teólogo diz que o significado da palavra justificação é um ato da graça de Deus, pelo qual ele imputa a justiça de Cristo à pessoa que crê em Cristo Jesus e o confessa como seu único e suficiente Salvador. E o declara justificado. Essa é uma justiça justa, né? Porque foi Cristo quem fez isso. Diante disso, o pecador passa a ter uma nova posição jurídica diante de Deus. Ele que era condenado, agora ele tem uma posição de justificado. E Deus, quando olha para ele, não enxerga os seus pecados, mas olha para o sacrifício de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Isso significa dizer, não é mais condenado. É absolvido, é salvo, é livre da culpa e do merecimento da punição divina. Por isso, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos agora para o segundo subponto, que vai falar sobre a regeneração. O mesmo teólogo Meyer Pearman considera a regeneração como uma experiência subjetiva, da qual resulta a adoção, que é um privilégio objetivo. Veja bem, então está aqui. Ele considera que a regeneração é uma experiência subjetiva, da qual resulta a adoção, que é um privilégio objetivo. Segundo esse teólogo, a alma morta em transgressões e ofensas precisa de uma nova vida, sendo concedida por um ato divino da regeneração. Uma vez nascida de novo, a pessoa passa a fazer parte da família de Deus. Agora, ele é uma nova criatura. A regeneração é de natureza espiritual e ocorre quando a pessoa crê em Cristo e aceita-o como seu Salvador, tendo se arrependido dos seus pecados.
Então, aí há uma máxima cristã que diz que quem não é salvo em Cristo nasce uma vez e morre duas vezes. A morte física e a morte espiritual. Mas quem é salvo em Cristo nasce duas vezes, o nascimento físico e o nascimento espiritual, mas morre uma só vez, a morte física. Mas nós podemos ver nesta segunda colocação que haverá um grupo de pessoas que, estando vivas por ocasião do arrebatamento, da vinda de Cristo, nem sequer passarão pela morte física. Então terão nascido duas vezes sem nunca morrer. Que privilégio, né? A nossa esperança é essa, que Jesus venha em breve e que nós não experimentemos nem sequer a morte física. Então podemos compreender que para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento. Este processo é conduzido pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8. E após isso, se torna uma nova criatura. E veja que Paulo escreve isso a Coríntios na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 7, dizendo: se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vamos agora para o terceiro subponto, a santificação. Santificação é um aspecto de salvação que pode ser visto em dois períodos. Um imediato, quando ocorre a justificação e a santificação, e o outro em processo contínuo, uma vida de testemunho. Alguém considera a santificação como uma salvação em andamento. A pessoa que está num processo de santificação, ele está num processo de salvação em andamento. É um processo continuado que estender-se-á até a nossa glorificação final, quando a ocasião do nosso corpo ser transformado por ocasião do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus quando ressuscitou. Então, esse processo deve ser continuado na nossa vida. Cuide bem da sua salvação, cuide da sua santificação, cuidado para não pecar, porque isso tudo será consumado, esse processo de santificação plena será consumado quando Cristo vier buscar a sua igreja e nós subirmos ao seu encontro para encontrá-lo, para habitar com ele por toda a eternidade. Bom, vamos para a terceira parte, que vai falar sobre a promessa e perseverança na salvação. O primeiro subponto vai falar sobre a base da promessa de salvação é Cristo. Ele está afirmando aqui que a base da promessa de salvação é Cristo. O Evangelho de João, principalmente o capítulo 3, mostra com clareza que o nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. Sabemos que a Igreja de Cristo é o povo de Deus na terra, composto de pecadores que creram em Cristo e se arrependeram dos seus pecados e confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, conforme nos diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 4. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículos 9 a 10. Assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra de Cristo consumada no Calvário, Efésios 1 e 7. Devemos valorizar então a obra de Cristo, pois para nós a Igreja do Senhor é um grande privilégio. Para nós a Igreja do Senhor é um grande privilégio fazer parte dos que recebem esta tão grande salvação, conforme o escritor aos Hebreus escreve lá no seu capítulo 2, versículo 3, atentarmos com bastante diligência para as coisas que em tempo algum, que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, atentarmos para essa tão grande salvação que foi iniciada pelo Senhor e foi concluída com a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas o ápice acontecerá quando Jesus vier nos arrebatar. Somente quando estivermos lá do outro lado estaremos livres do pecado. O segundo subponto vai falar sobre a apostasia individual. Essa questão de promessa e perseverança envolve então o decreto de Deus em relação às pessoas como agentes livres. Sabemos que há séculos existem discussões a esse respeito, isso falando em livre-arbítrio e predestinação. Há muitos séculos que existem essas discussões, mas não vamos discutir isso agora, porque não é tempo para isso.
Mas veja o que o escritor aos Hebreus relata, que os israelitas, todos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, genuínos membros do povo escolhido, em grande parte, mesmo eles não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Não eram escolhidos? A Bíblia responde. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 3, versículos 9 ao 11. Diz assim: vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, a Bíblia já responde aí. Jesus nos salvou. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas temos que caprichar, temos que andar em santidade, em novidade de vida, em santificação constante, para não cairmos em pecado, porque nós podemos sucumbir se não obedecermos à palavra de Deus. Os israelitas eram pais eleitos, mas não puderam entrar no repouso prometido por Deus por causa do pecado, por causa da rebelião contra Deus. Eles não perseveraram observando a lei de Deus dada a Moisés lá no Monte Sinai. A Bíblia nos ensina que a salvação é condicional, pois as pessoas podem resisti-la. Veja o que disse Jesus, lá em capítulo 3, versículo 18 do Evangelho de João. Ele disse: quem crê nele, isso no Filho, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, as pessoas podem negar o nome de Cristo, só o fato de não crer já está negando, e aí, por isso, já estarão condenados. Ainda mostra que os que a receberam experimentaram o amor de Deus e o perdão de Deus, mas eles podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados nas Escrituras. Isso chama-se apostasia doutrinária, bem como podem tornar-se novamente escravos da prática do pecado, que é uma apostasia moral. A isso denominamos apostasia. Então, a apostasia quer dizer, então, a apostasia doutrinária e a apostasia moral. Então, a isto denominamos a apostasia, que implica uma rebelião contra Deus. É um abandono proposital da fé que uma vez foi entregue aos santos, conforme nos escreve o apóstolo São Judas no versículo 3. Vamos agora para o terceiro subponto, a promessa e a segurança da salvação. Nós, os salvos em Cristo Jesus, podemos desfrutar de uma bem-aventurada esperança e da segurança da nossa salvação, pois foi Cristo que nos prometeu e ele não falha. Ele disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esta promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, a que Paulo se referiu quando disse: mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. A Bíblia nos garante que ao passar pela morte, o salvo em Cristo já está imediatamente com Cristo. Se ele permanecer fiel a ele enquanto aqui viver. 1 João capítulo 5, versículo 13. A promessa da salvação. Nós vamos agora para a conclusão desse tema, desse título tão importante, a promessa da salvação. Esta lição, esta série de lições que foram comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato, um homem de Deus, pastor ali no Rio Grande do Norte, e ele nos trouxe esses ensinos maravilhosos. E agora vamos para a conclusão. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem rejeita permanece perdido em delitos e pecados. É o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, versículo 1. Que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde, que você possa estar atento, guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados para esse maravilhoso dia. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a você, a sua família, a sua classe, aos seus alunos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.